Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 28 de maio de 2024, é finalzinho de uma manhã de chuva, portanto, uma terça-feira. Estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Ato contínuo agradecendo aos novos inscritos, pedindo que os mesmos também convidem o maior número de pessoas para fazer o mesmo, pois no presente canal em que pese diariamente, você terá a oportunidade de diariamente assistir videoaulas em 3 dimensões, ou seja, no primeiro bloco, onde eu falo da ramificação do direito constitucional, bem como o direito à saúde, direito à segurança, direito imobiliário, direitos e obrigações, direito de quem fala concurso público, bem como aquilo que vem sendo deliberado e pacificado pelo STJ e o Supremo Tribunal Federal, naquelas temáticas mais importantes, bem como a DI 5941, para quem já fiz um vídeo. Na ocasião, falando acerca da constitucionalidade do artigo 139, inciso 6 do CPC de Fux, para que o Supremo Tribunal Federal disse ser constitucional a medida típica de suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público para devedores de processo judicial. O presente canal também já tem aí publicado o ENAM, que é o primeiro exame nacional da magistratura, é mais um filtro para os postulantes a magistratura de primeiro grau, juízes de direito, juiz federal, juiz de trabalho, etc. E já tinha postado aí, fiz as primeiras avaliações e reflexões, estou esperando aí o resultado para fazer o segundo vídeo, mas no bojo do presente canal você também tem a oportunidade de diariamente assistir vídeos, bem como quem deve pagar IPTU, se é o proprietário, se é o inquilino, e qual a consequência jurídica pelo não pagamento do respectivo tributo. Está postado aí. Está postado também aí o recurso extraordinário o RE 635.659, para que o Supremo Tribunal Federal também fora pedagógico, no sentido de dizer, no sentido de formar já 5 votos para permitir o uso e o porte da maconha. Não obstante, em ato contínuo, o Senado Federal, por meio da PEC 45 de 2003, utilizando o princípio da fossilização constitucional, ato contínuo ter não somente criminalizado a maconha, como todo e qualquer tipo de entorpecente. E sobre essa premissa e sobre essa perspectiva tridimensional, tiro o chapéu para o Senado Federal, que representa os 26 estados da Federação e mais o Distrito Federal. Mas no presente canal você também tem aí a oportunidade de ter acesso a videoaulas, onde eu falo sobre, esse será publicado ainda, o direito que você tem e o direito e os cuidados que você deve ter ao comprar um imóvel. Esse será publicado ainda. Mas existe aí também publicado porque Moisés levara expressivo 40 anos para atingir uma distância de em torno de 613 quilômetros, que é a distância do Estado soberano do Egito para o atual Estado soberano de Israel. Entre esses e diversos outros vídeos que eu falo sobre o direito, sobre a filosofia, sobre a neurociência, tem também falando sobre o primeiro implante feito por Elon Musk, no sentido de criar uma espécie de interface entre o cérebro humano e a máquina, e isso, em tese, hoje estou vendo com algumas reservas. Irei fazer outro vídeo para externar o perigo deste implante, que é, inclusive, muitas correntes doutrinárias, inclusive teológicas, muitos religiosos estão vendo isso como até uma das previsões escatológicas que tem no livro do Apocalipse, Mas isso não será objeto de hoje, isso aí será objeto de outro vídeo aula, onde irei dizer
o direito de delimitar os contornos e alcance do que em tese pode ser importante, né, para os pacientes, os doentes, as pessoas que são portadoras de doenças neurológicas, né, paraplegia e etc. Nesse ponto, né, a gente tem que esperar para ver os próximos capítulos, pois temos informação aí de que a primeira pessoa que recebeu esse primeiro chip no cérebro está tendo algumas complicações, e esta é a razão pela qual a gente tem que esperar os próximos capítulos para poder falar com a maior segurança jurídica. Mas no presente canal, em que pese, você também tem ainda a oportunidade de diariamente ter acesso a videoaulas onde eu falo da filosofia, notadamente começando do pai, ou seja, Sócrates, seus queridos discípulos Platão, Aristóteles. Falo dos estoicos, ou seja, o estoicismo, considerado a filosofia temporal, da inteligência emocional, do espírito de resiliência e empatia, defendida notadamente por Marco Aurélio, imperador de Roma, Marco Aurélio, e Sêneca, contemporâneo de Jesus e Paulo de Tarso. Mas falo também da neurociência, e no terceiro bloco falo do Tribunal de Cristo, pois quando a gente não consegue dirimir as mais diversas e complexas temáticas do dia a dia, a gente tem aqui uma terceira corte que eu batizei ou batizada como o Tribunal de Cristo, por nele eu creio e nele você deve confiar. Dito isso, e para que a gente vir aula em tese não fique maior do que eu pretendo, ato contínuo, comunico o título objeto de nosso estudo de hoje. Abre aspas. Inércia, zona cinzenta de conforto. Qual o tipo e quantidade de combustível necessário para decolarmos no sucesso pessoal, familiar, no casamento, da sociedade, profissional e até mesmo financeiro, à luz da Torre de Babel, e por que não dizer, à luz do direito de Deus e dos homens. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita novidade em dizer, existia entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, e para que o pente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, só aqui a gente já vai com 7 minutos e 42 segundos. Começo lembrando que o mundo odierno atual assiste de camarote pessoas nas mais diversas redes sociais, bem como Facebook, plataformas digitais como o ex-Twitter, atual redes sociais, notadamente no YouTube, onde a gente vê e assiste de camarote, o mundo assiste de camarote, muitas pessoas buscando por ficar rico, milionário, de forma meteórica, outras ensinando e prometendo como a pessoa ganhar milhões do dia para a noite, sem contudo no ponto se preocupar com a verdadeira essência, com o verdadeiro espírito da riqueza e qual a riqueza realmente que é relevante para transcender e continuar a viver na memória dos vivos. O que a gente vê nas redes sociais, notadamente nas plataformas do YouTube, são pessoas em busca de ganhar dinheiro fácil, de ficar milionário do dia para a noite, outros prometendo dado feito também de forma meteórica, sem contudo se preocupar com a verdadeira essência, a verdadeira função que deve ter o poder e o dinheiro. E não à toa, eu escrevi um vídeo, aula, onde eu estou com a camisa polo azul, falando exatamente sobre a função social que deve ter o dinheiro e o poder. E aí me vem à mente aqui o Magnata do Aço de Ilhos de 1990, notadamente 1938, que é o período que antecedera a Segunda Guerra Mundial, ou seja, Magnata do Aço dos Estados Unidos, Andrew Carnegie, que tinha um sonho, estava angustiado, estava inquieto em criar uma filosofia que até então
não existia na Universidade Norte-Americana, no sentido de não somente ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, ter sucesso, bem como a de encontrar felicidade, pois ele temia que se deixasse a sua fortuna para os seus herdeiros, não teria a certeza de que os mesmos iriam tocar os seus projetos. E ele resolve deixar grande parte da sua fortuna para museus e universidades, mas antes ele contrata um jovem, a saber, Napoleão Hill, que escreveu diversos livros, que hoje é best-seller, bem como mais importante que o Diabo, publicado 50 e poucos anos depois de seu manuscrito, ou seja, após a sua morte. Mas Andrew Carnegie, ele tinha uma preocupação social. Ele tinha uma sede de criar uma filosofia atemporal, assim como é hoje o estoicismo, considerada a filosofia atemporal da inteligência emocional, do equilíbrio emocional, do bem-estar, da harmonia, do espírito de empatia, resiliência, a ponto de dizer que aquilo que não tem remédio, remediado está, bem como também defender que o homem não deve se envolver com coisas extremas. E aí a gente vai ao encontro daquilo que defendia Buda 500 anos antes de Cristo, por meio da sua teoria do Zen, ou seja, a teoria do meio. Mas o fato é que Andrew Carnegie, notadamente em idos de 1939-38, período em que decidia a Segunda Guerra Mundial, tinha um sonho de construir uma filosofia atemporal para não somente ensinar as pessoas a ter sucesso, ganhar dinheiro, como também serem felizes. E hoje o que a gente vê, notadamente nas redes sociais, nas plataformas do Twitch, nas plataformas digitais do YouTube, esta que eu estou a vos falar, são pessoas buscando ficar milionária e ganhar dinheiro fácil, do dia para a noite, outros ensinando como ganhar milhões de forma meteórica, como se aquilo que deu certo para ele desse certo para todo mundo. E aí me vem à mente aqui Romanos, notadamente na pessoa de Paulo de Tarso, para quem for pedagógico, Romanos 12, 2, que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscar nos renovarmos por meio da nossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por lógico que, dado o dispositivo da palavra de Paulo de Tarso, em tese, nos remonta para a lei de atração. Mas este mesmo comando que Deus dá não é um comando ilimitado. Não é um comando, não é a faculdade, não é um direito potestativo que Deus dá para o homem fazer tudo de forma ilimitada. É claro que quando Romanos 12, 32, 12, é pedagógico no sentido de dizer que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscarmos, nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, está dizendo que o homem é ilimitado para aquilo que está ao seu alcance, como defendem os históricos, bem como a sua ilimitação de criação deve estar destrita, ou seja, limitada àquilo que revela e reflete a vontade de Deus. O propósito e a vontade do mesmo. Pois tudo aquilo que o homem se propõe a fazer em detrimento da vontade do propósito de Deus está ipsilis enganado e equivocado. Mas o fato é que a gente entra nas redes sociais, chega a ser uma espécie de lixo, poluição visual e sonora. Capas de vídeos que saltam aos olhos na sua eloquência e atrair views, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário. Mas o fato é que pessoas querendo, de um lado, são pessoas querendo ficar ricas do dia para a noite, como se isso fosse como uma varinha de condão, e outras, por via reflexo, prometendo, dado feito, como se todas as pessoas tivessem o mesmo talento, tivessem o mesmo dom. Paulo de Tarso é pedagógico quando diz que somos feitos de muitas partes, não obstante fazendo parte de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Paulo de Tarso continua dizendo que Deus nos dera
não obstante sermos feitos muitas partes, não obstante sermos compostos em parte integrante de um corpo, a saber, o corpo de Cristo, temos talentos dos mais diversos. Alguns talentos para advogar, outros para ministrar aula, como esta que estou a vos fazer. A minha vida, sempre, desde criança, quando me pegava, eu estava ensinando alguém. Uma coisa assim que, desde criança, sempre tive esse dom. Outro dom que Deus me dera foi para ser advogado. Enquanto eu não consegui ser advogado, eu não desisti. Ou seja, provando que Deus dá os mais diversos dons às pessoas, a depender daquilo que revela o seu propósito para cada um. Alguns têm dons diversos, mais de um, dois, três, quatro, dons incalculáveis. Graças a Deus, Deus me deu diversos dons de ensinar, de advogar. Já pude ter a honra, a oportunidade de ajudar muitas pessoas com o meu trabalho de advogado, em quase 15 anos. Como ajudei também quando era no passado corretor, realizei muitos sonhos de casa própria, pessoas que queriam vender, outros que queriam comprar, e eu tive aí a oportunidade de unir o joio, a sede de beber, com a vontade de comer, porque essa é a função de um corretor de imóveis. Mas o fato é que Deus nos faz, ou nos fizeram de vários dons, mas por via reflexa também a gente tem que ter em mente uma consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica, filosófica, que Deus não dera o dom, o mesmo dom para todas as pessoas. Fosse assim, não existia gari, não existia bombeiro, não existia enfermeiro, médico. Pessoas que não conseguem nem ver sangue, outros adoram. Se tirar ele daquele mundo ali, de ser enfermeiro, de ser médico, acabou com a pessoa. Outros têm ojeriza a ser advogado, outros adoram, como este que estava a falar, outros têm ojeriza a ministrar aula, e outros adoram, como este que estava a falar. Outros adoram a vender algo, a trabalhar com marketing, outros têm ojeriza com isso, preferem ser servidor público. Muitos desejam ser magistrados e muitos, em tese, é cético em querer ser como este que estávamos a falar, pois nunca me tornei magistrado, não que eu não tivesse capacidade. É quando eu imaginava que o magistrado, se não demete ao mesmo, não é nem o magistrado, é a jurisdição, é inerte, e ela depende da provocação do advogado, ou seja, depende da proatividade do advogado por meio das petições para impulsionar o processo. Não existe processo para você, somente apenas a guisa de informação, para você que não é advogado, não é da área jurídica, não existe processo, andamento de processo, sequer início de um processo, se não for por meio do advogado, salvo os casos, é claro, né? Do juizado estadual até 40 salários mínimos, no federal até 60, mas até isso eu venho também reiterando de forma pedagógica que assim como os cartórios vendem fé pública, o advogado vende segurança jurídica. Aí a gente está falando da unidade, que também, unidade jurídica, segurança jurídica, que também será um dos subtítulos do nosso estudo de hoje. Mas o fato é que nem todas as pessoas têm um talento para ser professor, para ser advogado, para ser magistrado, e é por isso que muita gente, às vezes, tenta passar em concurso público e não passa, porque não é o dom dele, não é o dom dela, não é o propósito ainda, pior ainda de Deus, para aquela pessoa. O propósito dela é que ela seja um advogado para ajudar muitas pessoas pobres. Ser um defensor público, o dom dela não é ser magistrado, não é ser, e sim ser um defensor público para defender, ser pago pelo Estado, ser pago pela União, para defender as pessoas menos abastadas. Então a gente tem que saber fazer a devida leitura para compreender qual é o nosso verdadeiro lugar neste mundo. Fazendo perguntas, a mesma pergunta que Sócrates, por meio da maiêutica. Para quem não sabe, maiêutica, Socrates, significa uma dialética criada por Sócrates com base em perguntas e respostas. E maiêutica significa parto, em homenagem à sua mãe que era parteira. E parto significa, em determinado momento da história, Sócrates disse que a mãe fazia parte de bebê e ele queria fazer parte de conhecimento, parir conhecimento. Maiêutica significa parir, parto. E por meio da maiêutica e por meio da dialética de pergunta e resposta é que a gente consegue buscar resposta pelos mais inefáveis mistérios que norteiam o nosso existencialismo. Tudo na vida advém por meio de uma pergunta.
Quando a gente vai para o pai do Espiritismo, a saber, Allan Kardec, fui fazer uma pesquisa e descobri que o mesmo nunca fora médium e, por via reflexa, como não era médium, nunca viu um espírito. E como se tornou pai dos espíritas? Escrevera o Livro dos Espíritas. Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. Allan Kardec, não obstante não ser médium e, por via reflexa, por isso não poderia nunca ter visto um espírito, e se tornar o pai do Espiritismo, comeu nessa dialética de perguntas e respostas, vindo lá de Sócrates, a maiúscula socrática. Quando Jesus era interpelado pelos fariseus, ele respondia pergunta com outra pergunta. O que é que diz a lei? Por lógico que ele estava falando da Torá. Veja, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos o verdadeiro contorno do sucesso, do conhecimento, da fé. Então, não é tarefa fácil dizer que aquilo que deu certo para uma pessoa dará para outra. Exatamente porque Deus nos ungira, nos dotara de diversos talentos. Não obstante alguns têm mais de um, e até diversos. Graças a Deus me ungiu com diversos talentos, talento de pregar a palavra de Deus, talento de ensinar as mais diversas temáticas, filosofia, neurociência, direito, fazer diversas atividades, quando você não tem dinheiro para pagar, doméstico, porque quando você não consegue ganhar mais, você tem o talento de fazer alguns serviços elétricos, hidráulicos, recuperar coisas que podem ser objeto de recuperação e etc. Você deixa desembolsar e, por via reflexo, você está aumentando aí sua renda. Mas o fato é que Deus não conceder essa unção para ser rei, para uma pessoa ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Não obstante, no passado, basta a gente viajar no Sinédrio, que a gente observa que ali o Sinédrio, que era uma das cortes, chefiava por 72 fariseus, saduceus, essênios, escriba da época, que foi responsável pelo primeiro julgamento de Jesus, ou seja, na primeira corte, primeira instância de julgamento, que era um julgamento religioso. Mas o fato é que nem todas as pessoas, aquilo que dá certo para Chico vai dar para Francisco. E é exatamente essa a razão pela qual eu resolvi, no dia de hoje, falar um pouco sobre esse tema, que não obstante parecer ser simples ou comezinho, mas nos possibilita a fazer uma grande reflexão acerca dos contornos e alcances de dada temática. Quando a gente observa a Torre de Babel, notadamente em Gênesis 11 e 6, algo nos chama a atenção, e também vem me chamando a atenção nos últimos tempos. Pessoas que estão usando Gênesis 11 e 6 sem nenhum demérito mesmo, de forma em tese equivocada. Eu vou ler a Torre de Babel, Gênesis 11, somente para você ter ideia do que eu quero falar. Torre de Babel, Gênesis 11. Naquele tempo, todos os povos falavam uma só língua. Todos usavam a mesma palavra. Ou seja, aqui a gente está falando de quê? Deus está falando de unidade. Unidade, cumplicidade, lealdade, aquilo que é carruagem de fogo e condição sine qua non para toda a sociedade, seja ela conjugal, matrimonial, seja ela sociedade empresarial, seja ela uma sociedade no âmbito social com os amigos, seja ela no âmbito familiar, tudo isso é sociedade, tudo isso é um contrato. Contrato, sob a perspectiva jurídica, não é somente um contrato escrito. Quando o homem celebra verbalmente, entendeu? Ali gera direito e obrigações. Por isso que tem muitas pessoas que gostam de usar esse jargão do passado que diz: o que vale é a palavra do homem. Muita gente hoje, muitos comerciantes, vende ainda com uma palavra. Muitas pessoas compram carro, compram imóvel, até imóvel, confiando na palavra do outro.
na boa-fé do outro. Princípio da boa-fé objetiva, função social do contrato, tudo isso que vem da lei de Deus. Então veja aqui que Deus está aqui. A Torre de Babel remonta exatamente àquele período sombrio da história, da cronologia bíblica, logo após o dilúvio de Noé. Deus escolhe Noé e sua família. Quando a gente vai lá para Gênesis 6, Deus disse: quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor, Deus disse, está falando aqui da rebelião de Lúcifer, que Lúcifer corromperam um terço dos anjos de Deus, e Deus arremessou Lúcifer com um terço dos anjos, se encontra acorrentado nas profundezas da terra. E lá no livro de Enoque, que é apócrifo, que está fora da Bíblia, a gente vê que, de forma mais pedagógica, essa passagem aqui, que os nefilins, que são realmente os anjos, de um terço dos anjos que Lúcifer corromperam e foram arremessados, Deus arremessou do céu, e eles se encantaram pelas filhas, as mulheres dos homens da terra, e se casaram com elas, se envolveram, se relacionaram com elas, e nasceram desses relacionamentos monstros. E aí Deus diz aqui, retrata realmente esse período, quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus, quem eram? Os filhos de Deus eram os nefilins, os anjos caídos. Viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quisessem e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Veja aí onde é que está a limitação. Pois antes o homem vivia, os patriarcas antigos viviam 800, 700, 800, 900, como Matusalém, etc. Havia gigantes na terra naquele tempo. E também depois, quando os filhos de Deus, que eram nefilins, tiveram relações com os filhos dos homens, as filhas dos homens, as mulheres, né, dos homens aqui terreno, heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos aqui. Deus se arrependendo de ter criado o homem. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Deus se arrependendo de ter criado o homem. E é por isso que João Calvino, na sua teoria da soberania de Deus, notadamente na teoria da predestinação, à luz da depravação total do homem, o mesmo é pedagógico no sentido de dizer que o homem, todo esforço que o homem fizer será inócuo, pois Deus já elegera desde o princípio aqueles que serão salvos ou não. E aí vem Jacó Armínio, refuta isso por meio da sua tese teológica da depravação parcial com base no livre-arbítrio. Havia gigantes na terra naquele tempo. Também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito, ou seja, criado o homem. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra
essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam, as serpentes, pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia, ou seja, Noé era o único homem puro. Não à toa Deus escolhe Noé e sua família e dá um prazo de 120 anos, que é um período de graça, para ele construir a arca de Noé e pregar para esse povo depravado, deformado da época. Mas Noé, depois de 120 anos, não consegue salvar uma alma. E aí Deus, depois que ele havia concluído a arca de Noé, dá 7 dias, manda todo mundo, Deus dá comando para um padre de cada animal irracional se dirigir para a arca, e diz para Noé entrar e fechar a arca. Depois de 7 dias ele iria mandar 40 dias e 40 noites de chuvas para inundar o planeta daquela época, o mundo, até a montanha mais alta. Ocasião em que duraram um ano, ou seja, a partir de um ano é que o dilúvio começou a baixar. E aí a gente está vendo o dilúvio aí no Rio Grande do Sul, inundando quase o estado todo, e já vai se aproximando aí de 40 dias. Será que chegará aos 40 dias? Você vê como é importante você conhecer a palavra, conhecer a verdade. João 8,32, buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, portanto, que na Torre de Babel, aqui Deus diz, naquele tempo todo o povo falava a mesma língua. Está falando exatamente da população descendente, os descendentes de Noé dessa época, que está lá em Gênesis 6 e seguinte. E ele está remontando aqui a primeira civilização, que são a população antiga não sei se a primeira população era sumérios, mas Gênesis 11 trata realmente da considerada primeira civilização e primeira língua surgida. Ele aqui diz, naquele tempo todos os povos falavam uma língua só. Uma língua só. Todos usavam a mesma palavra, ou seja, existia unidade, existia uma segurança jurídica, existia uma cumplicidade, existia uma coesão, existia uma lealdade que fazia com que aquelas pessoas, chegaram ao ponto de achar que poderia ser Deus. E tiveram a ideia de construir uma torre, a clássica Torre de Babel. E aí eles dizem, um dia disseram uns aos outros, vamos pessoal, vamos fazer tijolo queimados. Assim eles já tinham os tijolos para construir a respectiva Torre de Babel. Em vez de pedras, eles usavam piche, substituíram as pedras pelos tijolos, e usavam piche em vez de massa de pedreiro, que é o cimento hoje. Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu, ou seja, o homem querendo ser Deus, e chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Que isso aqui, ser espalhado pelo mundo, reflete a vontade de Deus na procriação do mundo, senão a gente não estaria hoje aqui. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim, essa gente, falando para os anjos, essa gente é um povo só, ou seja, falando da unidade, isso aqui é unidade, e todos falam a mesma língua, ou seja, tinham coesão, eles tinham cumplicidade, eles buscavam o mesmo objetivo. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo, logo serão capazes de fazer o que quiserem, ou seja, Deus disse aqui que, dado o livre-arbítrio que nos concedera, se ele não colocasse o freio,
neste momento aqui, ele era capaz de fazer coisas que atentavam contra a vontade de Deus de forma ilimitada. Para atentar contra a vontade de Deus, o homem acha que pode tudo. Acha que pode usar todo tipo de meios ou modos operantes, mas não é assim. Se fosse assim, ele não teria, lá em Gênesis 6, destruído o mundo com água, na época de Noé. Se fosse assim, ele não teria, lá na cidade de Sodoma e Gomorra, destruído Sodoma e Gomorra, salvando apenas Ló e sua família. Se Deus quisesse que o homem tivesse poder ilimitado dentro dessa potência nossa chamada livre-arbítrio, ele não teria descido e teria feito com que aquele descendente de Noé falasse doravante diversas línguas. E aqui você está vendo aqui a origem das línguas. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse: essa gente é um povo só, ou seja, falando de unidade. E todos falam uma língua só. Isso aqui a gente pode usar para as sociedades. Usar a unidade, essa unidade aqui para o lado do bem, ou seja, que isso aqui Deus está dizendo que toda sociedade, se tiver respeito, se falar a mesma língua, se comungar do mesmo princípio, terá sucesso. E essa é a razão pela qual um casamento não vai ser duradouro, nem vai ter sucesso se não houver unidade entre o casal, entre o homem e a mulher. Na hora que a mulher ou o homem fala línguas diversas, ou seja, não comungam da mesma tese, não comungam do mesmo princípio, que são os princípios, né, que faz com que é o liame que liga uma pessoa a outra, uma sociedade a outra, seja a sociedade familiar, seja a sociedade conjugal, seja a sociedade empresarial, seja a sociedade social no meio das amizades. Se não houver respeito, se não houver algum princípio, um liame, uma afinidade entre princípios e valores éticos e morais, a sociedade não tem nenhum tipo de sociedade, seja ela familiar, social, matrimonial, empresarial, que subsista. É isso que Deus está dizendo. E não para a gente usar de forma ilimitada, passando por cima da ética, da moral, daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus para se dar bem na vida. E pior ainda, para ensinar as pessoas a fazer o mesmo. Essa gente é um povo só. E todas falam uma só língua. Unidade, falando da unidade e da coesão, né? E dos princípios que uma determinada sociedade, seja ela patrimonial, conjugal, familiar, empresarial, social, etc., deve ter. Essa gente é um povo só, todos falam uma língua só. Isso eles estão fazendo, isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que querem, ou seja, sem limite, passando por cima do bem e do mal, passando por cima da ética, da moral. E me vem Nicolau Maquiavel, quando certa-feira for a pedagógica, sempre dizer que o ideal para os príncipes da época, né, é que pudéssemos ser, para se manter no poder, o ideal, segundo Maquiavel, o autor do Príncipe, é que o príncipe pudesse ser temido e amado. Mas como é difícil acumular esses dois colorários, então prefira ser temido. Era isso que Nicolau Maquiavel, aí vem aquela frase, os fins, até que ponto os fins devem justificar os meios. E aqui, assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir. Ou seja, essa gente é um povo só, e todos falam uma língua só. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo, ou seja, o começo, com base, né, na soberba de achar que pode ser Deus, construir a Torre de Babel para ser Deus e achar que não poderia passar por cima da vontade e propósito de Deus, que era exatamente com que ele se dispersasse no mundo para povoar o mundo, logo após o dilúvio. Esse era o verdadeiro Espírito Todo-Poderoso, salvo-me ao juízo teológico. E aí, essa gente é um povo só, e todos falam uma língua só. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que querem. Vamos descer
e atrapalhar a língua. Vamos descer. Deus está falando com seus anjos. E atrapalhar a língua deles, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua, falando por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Veio, portanto, que aqui a gente vê também o princípio, a origem do princípio da unidade, da segurança jurídica. E aqui nos remonta para a lei de introdução ao direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, que diz que lá tem o princípio da unidade, da unicidade, que diz que ser permitido tudo aquilo que não for proibido. Se Deus estivesse dando uma permissão ilimitada para o homem fazer tudo, para se dar bem na vida, para ter sucesso, para ficar milionário, passando por cima da ética, da moral, da lei de Deus, da lei dos homens, ele teria aqui, não disse. Então hoje, usando a lei de introdução ao direito brasileiro, quando diz que ser permitido tudo aquilo que não for proibido, aqui não existe uma autorização expressa, com devido respeito àqueles que pensam em sentido contrário. Feito essas breves considerações de estilo acerca da Torre de Babel, lembro que para se ter um casamento, sucesso no casamento, sucesso nas amizades, sucesso empresarial, sucesso familiar, profissional, etc., tem que ter unidade. Isso é o que Deus nos ensina, e não o homem querer passar por cima daquilo que revela e reflete a vontade e o seu propósito, passar por cima da ética, da moral, dos bons costumes, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Pois Tiago é pedagógico quando diz: cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, também nos coloca na condição de pecadores. Logo joga por terra essa tese para quem defende que Deus, em Gênesis 11:6, dera poder limitado para o homem fazer tudo. Veio, portanto, que esse limite não é limitado. Esta ordem, essa autorização, esta faculdade que Deus nos colocou dentro da nossa mente, a potência do livre-arbítrio, não é limitada, está destinada à sua vontade, ao seu propósito, e também a lei de Deus e a lei dos homens. Pois Tiago é pedagógico quando diz cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, também nos coloca na condição de pecadores. E esta é a razão pela qual a gente tem que fazer o maior esforço possível para também honrar a lei dos homens. E aí me vem à mente a passagem de Jesus, mais uma pegadinha dos fariseus, que perguntaram a ele o que ele achava sobre pagar imposto para César. Ele disse: pega a moeda, o que está estampado na moeda? César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Deu exemplo que não somente devemos respeitar a lei de Deus, mas também a lei dos homens. E aí ele pede para o seu tesoureiro pegar pegar 4 moedas da dracma, que era a moeda grega da época, similar ao dinário romano, que era equivalente a um dia de trabalho agrícola. E ele pede para seu tesoureiro pegar 4 moedas de dracma para pagar o seu imposto e o de Pedro. Veja que fantástico. Mas afinal, o que devemos fazer para decolarmos? Qual o combustível? Qual o tipo e a quantidade de combustível que devemos ter para decolarmos no sucesso familiar, pessoal, profissional e financeiro, e até familiar? Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. Usando aqui como analogia, imagine o avião. O avião foi fazer um estudo e descobrir que o avião, para sair da inércia, ele depende. A inércia, o avião sai, não é só quando ele sai do solo, não. O avião sai da inércia quando ele aterrissa, e ele sobe. Olha esse avião aqui, ó. Ele
decola, para sair da inércia ele sai do chão aqui, vai, sobe, fica assim, ó. Até atingir uma altitude de cruzeiro. Essa aqui, ó. Altitude de cruzeiro. Que é quando ele consegue sair da inércia. Ou seja, para o avião sair da inércia, não basta apenas decolar. Ele tem que decolar e entrar na altitude de cruzeiro. E é ali que ele economiza combustível, pois somente para ele decolar, ele precisa de querosene de avião, ele consome 1/4 do tanque. Então o avião, para decolar e entrar na altitude de cruzeiro, ele gasta a maior parte do seu combustível, ou seja, 1/4 do seu combustível. Por simetria, quando a gente vai para um computador, aí vai depender do processador. Você não liga o computador para ele processar de imediato. Você liga, você tem que esperar o processador processar para ele atingir o quê? A altitude de cruzeiro. Até ele ficar, ele faz pim, o avião também faz pim, o computador também faz pim. É o processador. Ali ele saiu da inércia. Como é que também é por via reflexa, saímos da inércia quando estamos pedalando numa ladeira? Às vezes é mais fácil você andar numa planície, numa pista plana, do que tirar a bicicleta da inércia Às vezes é mais fácil você tirar a bicicleta da inércia numa ladeira, numa subida íngreme, do que propriamente numa pista plana. E como é que conseguimos tirar a bicicleta da inércia numa subida? Trocando de marcha, colocando a marcha maneira, a menor marcha, que você sobe sem esforço. Já fiz isso. E você não faz você não faz nenhum esforço hercúleo para subir a ladeira mais íngreme que você tiver. Me vem à mente aqui, um dos grandes protagonistas do avivamento norte-americano é o pastor Martin Luther King, que morreu assassinado em 1968, no meio dos protestos estudantis, na época da Guerra Fria, depois de 91, 68, o período em que Guerra do Vietnã, etc. Ele disse que quando se deparar diante de um grande número de degraus, apenas dê o primeiro passo. Então, para decolarmos na bicicleta, tirar a bicicleta da inércia, a gente basta colocar a marcha correta. E para decolarmos o nosso cérebro, o que é necessário para decolarmos o nosso cérebro, tirar o nosso cérebro da inércia? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Para decolarmos o nosso cérebro, tirar ele da inércia, a gente precisa de dopamina. Dopamina, serotonina, cortisol e adrenalina. E o que é isso? Isso a gente estuda na neurociência. A dopamina, ela é responsável por tudo aquilo, toda a motivação, o que nos faz acordar, nos levantar, toda a aspiração, o que nos faz fazer planos e metas, a fazer uma atividade física, a trabalhar diariamente, a estudar, pesquisar, se estender. Tudo isso a gente produz dopamina. Tudo que estiver ligado ao futuro está ligado à dopamina. E aí Deus, como verdadeiro Senhor dos exércitos dos anjos do terceiro céu, portador de um inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência, colocou a serotonina para controlar todo tipo de neurotransmissor, como a dopamina, para colocar freio no homem. Então o homem, para decolar para o sucesso pessoal, familiar, no casamento, profissional e financeiro, ele depende de dopamina. Mas essa dopamina, ela não é, Deus não deu o comando para nós usarmos essa dopamina de forma ilimitada, desordenada. E não à toa ele colocou a serotonina, que é exatamente para controlar esses neurotransmissores. Se a dopamina ela nos projeta para o futuro, tudo que pensamos, tudo que aspiramos, e essa razão pela qual
a filosofia defende que a gente pode usar o futuro, por meio da dopamina, para criar ou moldar o presente. Quando a gente faz planos e metas, projetos, aspirações, quando a gente faz a agenda de um dia para o outro, a gente está criando dopamina, a gente está usando o futuro para moldar ou criar o presente. Fantástico. Então a dopamina, com o limitador da serotonina, do cortisol e da adrenalina, é claro, né? Que são dois hormônios suprarrenais, ou seja, o cortisol controla os picos de estresse, a imunidade, sistema imunológico. Já quando a gente vai para a adrenalina, ela tem um condão de controlar a ansiedade, controlar a frequência cardíaca, ou seja, o batimento cardíaco, que não pode exceder de 100. Se exceder, a gente fica em pico. E também a pressão arterial. Então veja o quão fantástico é, sem falar nas 8 proteínas que o nosso organismo precisa. Mas tudo isso Deus colocaram de forma natural para o nosso organismo produzir de forma automática e naturalmente. Não existe nenhuma substância, nenhuma proteína, nenhuma vitamina que nosso organismo precise que Deus não tenha colocado na tabela periódica. E esta é a razão pela qual me vem à mente aqui Albert Einstein, para quem certa feita disse que só tem 2 maneiras de enxergarmos a vida. 1, é como se tudo fosse um milagre. 2, é como se na vida não existisse milagre. E eu sou adepto da corrente que diz que tudo na vida deve ser visto sob a perspectiva de milagre. Pois o maior milagre que a gente deve compreender é na concepção. Aquele momento da relação sexual entre nossos pais, que nós concorremos, notadamente os homens concorremos diversos bilhões e bilhões de gametas para furar o óvulo no ventre da nossa mãe e estar aqui contando a história. Então, se isso não for um milagre, não sei o que é mais não. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos do sucesso familiar, no casamento, social, profissional e financeiro. Se o avião precisa de gastar 1/4 de combustível para decolar e entrar na altitude do cruzeiro, a bicicleta da marcha adequada, o computador também, em média, 12 a 14 segundos para processar, depende do processador, isso aí com base nos meu cansado que eu tenho. Por via reflexa, para o homem decolar para o sucesso pessoal, profissional e financeiro, ele precisa dosar a quantidade de dopamina por meio da serotonina, por meio do cortisol e por meio da adrenalina para atingir o equilíbrio, atingir a unidade lá de Gênesis 11, 6. Torre de Babel, unidade. Se Deus quisesse, lá em Gênesis 11, 6, que aqueles descendentes de Noé tivessem poderes ilimitados para passar por cima do bem e do mal, da ética, da moral, dos bons costumes, sobretudo daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, a luz da lei de Deus, da lei dos homens, ele teria dito. Ele não teria destruído o mundo com água no dilúvio. Ele não teria destruído Sodoma e Gomorra. Na Torre de Babel, em Gênesis 11, 6, ele teria deixado o homem realizar sua soberba de achar que pode ser Deus. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os contornos e alcances desse nosso existencialismo. Quando a gente vai para o processo judicial, qual o combustível que a gente precisa tirar? E aqui já destino, me dirijo aos operadores do direito, seja advogado, promotor, delegado,
salvo juiz que depende da jurisdição que é inerte. Quando a gente está no âmbito do processo judicial, aqueles que não são da área jurídica, existe a jurisdição que é inerte. Jurisdição que é inerte. Para a gente acionar, tirar a jurisdição da zona cinzenta de conforto, que é outra inércia, que muita gente não consegue sair, se faz necessário o impulso do advogado por meio da petição. Petição inicial, réplica, tréplica, contestação, saneamento objetivo, subjetivo, audiência de conciliação, instrução, julgamento, etc. Tudo depende de impulso. Então veja que toda inércia depende do impulso. O avião depende de consumir 1/4 de gasolina de avião para poder sair, decolar e atingir a altitude de cruzeiro. E é lá onde ele fatura, porque lá ele fica praticamente sem consumo. Porque imagine, se você calcular, apenas de informação e curiosidade, a quantidade de combustível que gasta um avião para decolar, e notadamente para decolar, que é, segundo as estatísticas, 1/4 do combustível do tanque, só para decolar. Assim, como é que o avião, as empresas aéreas conseguem ter lucro? Exatamente na altitude cruzeiro, onde ela tira o lucro dela. Pois ela gasta toda a sua força, toda a sua energia na decolagem para atingir a altitude cruzeiro. A bicicleta, marcha correta, zona de conforto, dopamina, no limite correto, dosando, fazendo a devida dosimetria com serotonina, com cortisol, a quantidade de cortisol e a quantidade de adrenalina que a gente pode ter para não infartar, para não ter AVC e para não morrer na inércia da nossa zona cinzenta de conforto, que é representada, segundo Napoleão Hill, pelas sardinhas. Sardinha lada ao lado de sardinha, tubarão ao lado de tubarão. Tubarão busca a oportunidade por meio da dopamina, controlada, dosada com a serotonina, com o cortisol e com a adrenalina. Como dizia Nietzsche, aquilo que não mata nos torna mais forte, porque gera imunidade. Todo professor, o bom professor é aquele que ensina por prazer. Schopenhauer, grande protagonista do ateísmo e do idealismo alemão, diz que o homem tem uma sede de ter com o tédio de não poder possuir, pois ele usa dopamina em excesso, não consegue frear com a serotonina, e aí ele compra um carro, ele compra um Jeep Renegade, aí a dopamina continua acelerada, ele não consegue frear para utilizar o Jeep Renegade. Aí já está pensando num Compass, aí compra um Compass, nem usa o Compass, já está pensando numa Cherokee. E assim sucessivamente, ou seja, dopamina no futuro, sempre na dopamina, esquecendo que ele já tinha um Renegade e nem andou. Vai vender pelo mesmo preço como se tivesse rodado 100 km, 100 mil quilômetros. É assim. Tanto faz vender um carro com 100 mil quilômetros como 10 mil, o preço é o mesmo. E se brincar, o outro ainda vende mais bem vendido. Pois é o ano, na tabela FIP, leva em consideração apenas o ano. Está vendo? Isso é relatividade. Tudo é questão de perspectiva. Como é que a gente sai da zona cinzenta de conforto? Sabendo produzir dopamina, mas lembrando que essa dopamina não pode ser ilimitada. Como os descendentes de Noé, lá em Gênesis 11:6, se fizera crer que poderia ser Deus. Por tudo aquilo que o homem impõe, Deus dispõe. Mas na jurisdição, que é inerte, a maneira de nós, advogados, tirarmos a jurisdição da inércia é por meio de quê? De impulso, por meio de petições iniciais, réplica, contestação, audiência de conciliação, instrução e julgamento, saneamento objetivo, subjetivo e assim sucessivamente. É como as energias, para produzir energia elétrica. Se a gente estiver diante de uma usina nuclear,
que é a mais nociva de todas, não obstante ser a mais dinâmica. Ela usa por meio da fissão de átomos instáveis, autônomos, produz energia mecânica e a energia mecânica se transforma em energia elétrica. Quando a gente está em usinas hidrelétricas, aí usa-se a energia, a força da água para gerar energia mecânica e depois transformar em energia elétrica. Quando a gente está falando das clássicas energias termoelétricas, usa-se os minerais, bem como o gás de Put, lá da Rússia, lá da Ucrânia, para, por meio da queima tanto do gás natural como o carvão mineral, produzir energia mecânica e depois energia elétrica. Está vendo aí? Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance desse nosso existencialismo, notadamente quando observamos que de camarote o mundo, buscando nas redes sociais ficar milionário de forma meteórica, outros, por via reflexa, prometendo o mesmo, sem contudo se preocupar com o verdadeiro espírito, a verdadeira essência do poder, do dinheiro. Como já tem um vídeo postado aí, que eu falo qual a função social do poder e do dinheiro. Pois o mesmo conhecimento, a mesma arma, o mesmo combustível que liberta, cura e salva, e até faz decolar nas mais diversas áreas, poderá também ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Razão pela qual concluo o pré-estudo temático no sentido de dizer que para decolarmos na vida pessoal, familiar, matrimonial, empresarial e financeiro, tenhamos que dosar, escolher o combustível correto, usar a dosagem correta, pois o que mata, a diferença entre o veneno e o elixir da vida é a dosagem. Ou seja, o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz dos preceitos da ética, da moral, sobretudo da lei de Deus e dos homens, por via reflexa, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por algum viés ideológico, filosófico, político e jurídico, notadamente teológico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostar do presente vídeo aula, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar e se sentir à vontade, desde já se sinta também autorizado a deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima.